Já teve a sensação de que os dias estão passando rápido demais e que no meio da rotina a vida virou quase automática? Acordar, trabalhar, resolver problemas, dormir e repetir tudo de novo sem nem perceber. Mas será que estamos realmente vivendo ou apenas funcionando? No Papo com Ela de hoje, a gente conversa com o diretor da Nova Acrópole, Vinícius Negrão, justamente sobre o que traz toda essa dinâmica para o nosso dia a dia, fazendo uma reflexão profunda sobre consciência, escolhas e propósitos. Vinícius, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente discutir um pouquinho esse viver no automático, né? Sempre que eu converso com as pessoas, cada vez mais é frequente aquela fala de nossa, mas está tudo passando tão rápido. E, na verdade, a gente tem o mesmo tempo, o dia continua tendo 24 horas, o ano 365 dias, às vezes 366. O que está acontecendo que a gente está com essa sensação de que as coisas estão correndo mais do que o normal? Sim, muito legal, Michele. Até, se a gente parar para pensar, a gente tem até mais tempo, né? Porque hoje a gente tem uma expectativa de vida mais longa, a gente tem vários recursos tecnológicos que nos ajudam a abreviar o tempo, né? Hoje eu às vezes não preciso ir no banco, não preciso ir no Detran, eu resolvo pelo celular, pela internet. Em tese eu teria mais tempo, porém eu tenho bem menos qualidade, menos presença nesse tempo, né? Então eu diria, claro que é uma questão que dá para a gente ir desvendando aos poucos, esmiuçando aos poucos, mas é porque a gente vive a vida numa dimensão muito superficial. Então assim, a gente vive as coisas de uma forma muito imediata, já pensando na próxima. Um estudo recente que eu vi interessante, que a maior parte das pessoas, no final da vida, se queixam de não terem vivido o suficiente com seus familiares, terem valorizado o momento com seus familiares. Sendo que a gente vive com eles todos os dias, mas a gente não está ali presente, né? A gente sai de casa correndo do trabalho para chegar em casa rápido, para chegar em casa às vezes e não fazer nada, ou ficar na televisão, ou ficar... É como se a gente não aprendeu que a vida tem que ser vivida agora. A gente está muito sequestrado ou pela expectativa do futuro, uma ansiedade, pensando, ansiando alguma coisa, ou remoendo coisa do passado e a vida está passando, né? Então aí nos dá essa impressão, ou seja, eu vivo 10, 20, 30, 50 anos e eu olho e falo, mas o que eu vivi de fato? Passou e eu não vi. É como se eu não tivesse presente ali, né? E aí até vale a pena ressaltar como isso é ruim para nós, né? Porque se eu não estou presente nos momentos da vida, primeiro que eu não vou desfrutar ela como eu deveria, né? Então, um momento com aqueles que eu amo, um momento de reflexão, de contato com a natureza, de lazer, pode ser um momento profundo de reflexão, de aprendizado, né? Se eu não estou presente, eu não aproveito. Se tem ali aprendizados que eu poderia tirar, eu também não recolho. E eu ainda vou tomar decisões ruins. Porque se eu estou nesse piloto automático, agindo ou com ansiedade do que vai acontecer amanhã, ou preocupado com o que aconteceu ontem, na hora de fazer escolhas hoje, eu não faço escolhas muito conscientes. Eu ajo bem no impulso, no medo, no desejo. Sou reativo. Né? Sou reativo, simplesmente, né? Fico reagindo. E aí eu mesmo depois vou ter que colher os frutos dessas minhas ações, né? Que eu não vi a vida passar. Né? Então eu diria que, primeiro, a gente precisa entender que a vida só acontece agora. Então, assim, eu posso planejar o futuro, mas ele não pode me roubar o presente. Eu posso lembrar do passado para aprender, mas eu não posso viver no passado. A vida tem que ser agora, seja ela como for. Né? E aprender a ver as coisas com mais profundidade, ou seja, qual é o sentido, as escolhas que eu faço, será que eu estou vivendo só aquilo que falaram para mim? Por exemplo, trabalhar, pagar conta, ter uma família, viver disso ou aquilo, viajar nas férias, ou será que eu parei para fazer escolhas, o que me realiza, o que me traz felicidade, para daí eu passar a viver com mais consciência, né? Então a gente tem que frear e tomar um pouco as rédeas, assim, o controle da nossa própria vida, né? Quando você fala que a gente está muito superficial e por isso que a gente tem essa sensação de que tudo está acontecendo muito rápido, que o tempo é escasso, que eu não vivi o suficiente, isso se agrava a partir do momento que a gente tem o celular como a extensão do corpo, porque querendo ou não, a gente sabe, se você se coloca ou se propõe a entrar numa rede social, hoje muita gente trabalha dentro da rede, mas muita gente vê a rede também como um momento de distração, de respiro.
e você vai rolando aquele feed Até infinito. de vida social. Né? Exato. E quando você se dá conta, já passou um tempo. Exatamente. Horas, né? Isso. Então, esse hábito, né, que a gente incorporou o celular Sim. como uma parte da gente, faz com que essa vivência superficial ela fique mais Com evidente? certeza, né? Até porque são conteúdos que vêm num formato muito, digamos assim, enlatado, muito curtinhos para despertar determinadas emoções, seja o consumo, seja uma risada, seja uma crítica política, mas que tem pouca profundidade, pouca reflexão, pouco pensamento, né? Esses dias eu vi uma criança da família, horas ali vendo aqueles videozinhos shorts, né? Aqueles curtos do YouTube, do TikTok, e depois de mais de uma hora eu perguntei para ela assim, o que você viu aí? Ela falou, vídeos. Não, mas vídeos sobre o quê? Vídeos engraçados. Não, mas me conta um que você viu. Eu não lembro. Ou seja, viu muitas coisas, mas não conseguiu nem lembrar direito. Nada foi assimilado. Nada foi assimilado. É um estímulo muito rápido e muito superficial. Até nas relações humanas, que eu acho que é outro elemento importante que nos traz até muito sofrimento emocional hoje em dia. A gente tem relações superficiais, a gente tem uma ilusão que são relações sociais de fato, né? Então eu curto, você me curte, eu comento, você comenta, eventualmente a gente troca uma mensagem ou outra, mas isso não substitui a relação humana, o contato humano, a conversa, se conhecer, compartilhar sentimentos, né? O Zygmunt Bauman, inclusive, aquele sociólogo, falava isso, né? Da modernidade líquida, o amor líquido, as relações líquidas. Inclusive tem um outro filósofo, acho que é o Slavoj Zizek, que fala que já é gasoso hoje em dia, né? São relações gasosas, nem líquido. Então, assim, é muito fugaz, é muito rápido, é muito superficial. A gente hoje quase não tem paciência e tolerância para conviver com quem pensa diferente, por exemplo. Então, eu já excluo do meu convívio. Então, as coisas estão muito na superfície. A gente não está vivendo a vida com mais profundidade, né? Qual que é o valor das coisas? O que realmente é importante? Isso que você mencionou. Então, eu passar uma hora aqui na rede social. Aí eu paro para pensar, será que esse é o melhor uso dessa minha hora? Será que tinha outras coisas importantes para eu estar fazendo? Às vezes a gente está em família, cada um com o celular, e é a oportunidade de estar ali convivendo, de estar trocando. Eu me lembro até, uma vez, minha filha criança, que acabou a luz. Aí a gente teve que ficar inventando brincadeira, acendia a vela, não sei o que e tal. E aí você vive momentos com muito mais profundidade, gera memórias, que depois você vai lembrar disso pro resto da vida, né? Coisas simples, mas que você estava ali presente. Ou seja, sem estar preocupado com o amanhã, sem estar lembrando do passado, sem estar só buscando qual que é a próxima coisa imediata que você tem que fazer, mas presente, né? O que a vida tem para me mostrar agora, né? Então, a ideia do controle de nós, né? Então, a gente não pode ter a ilusão de querer controlar a vida, que daí é outro caso de ansiedade, né? Querer controlar. Mas é a nossa atitude perante a vida. Agora, a nossa atitude perante a vida. Ou seja, as coisas estão, nossa, uma correria, tá bom. Mas eu não sou obrigado a ser refém desse movimento externo. Eu posso escolher valorizar as coisas, fazer as coisas no seu tempo justo. Tem hora que tem que correr, tá bom. Mas nem sempre. Viu que a gente comentava um pouquinho mais cedo, né? Poucas coisas na vida eu tenho que decidir em 5 minutos. A maioria delas dá para eu pensar com mais calma, refletir e até tomar escolhas melhores, né? Mas você falando isso, Vinícius, eu estava ouvindo uma entrevista com um especialista em marketing político. E olha como as coisas vão permeando os vários segmentos da vida. E aí, a pessoa que o entrevistava perguntava assim, mas o que você daria de orientação para os candidatos desse ano? Né? O que o eleitor espera desses candidatos? Sejam eles para vagas majoritárias ou proporcionais? E aí a resposta dele me chamou muita atenção, porque ele falou assim, as pessoas, muitas vezes, querem discutir com o eleitor planejamento de longo prazo, mas o eleitor não quer isso, ele quer uma solução imediata. Então você tem que trabalhar no imediato. Mas o que a gente consegue construir no imediato? Exatamente. Aí geralmente propõe respostas simples para problemas complexos e que acaba não gerando o efeito necessário, né? Essa busca pelo imediatismo aí é até um problema humano mais profundo, no sentido de uma necessidade de desenvolver um sentido de vida, um grau de autoconhecimento, de vida interior, né? Ou seja, eu não posso só viver, ou pelo menos eu não vou estar vivendo de forma plena, né? Se eu estiver só buscando saciar prazeres imediatos e fugir das dores, né? Ou seja, medo e desejo, né? Como geralmente a gente se move por esse impulso. Isso não vai nos trazer respostas para coisas complexas da vida, né?
solução para os problemas de relacionamento, para os problemas políticos, sociais de uma sociedade, para o mistério da vida e da morte, de Deus, da espiritualidade. Ou seja, isso exige parar e pensar com mais profundidade, né? Sentir, refletir. E hoje, infelizmente, o marketing como um todo, não só o marketing político, ele é extremamente imediatista, né? É uma sensação, é uma promessa, é uma frase de efeito. Eu me lembro até, você vê, muitos anos atrás, acho que em 94, 95, quando o Fernando Henrique Cardoso, isso ele colocou num livro, né? Falava sobre o Plano Real e tinha pouco entendimento das pessoas de modo geral. E aí ele foi conversar, ele conta com o Silvio Santos, como ele deveria se comunicar na televisão e tal. E o Silvio Santos falou assim, olha, você tem que falar com a televisão como se você falasse com crianças de 12 anos. Porque esse é a média da idade do público, a média da idade mental, psíquica, né, do público. Então você tem que explicar como se explicasse para uma criança. E aí ele fala que foi o que ele começou a fazer e aí começou a ter uma aceitação, né? E que quando ele escreveu o livro, A Arte da Política, ele disse que essa média já havia baixado de 2 a 4 anos. Então já estaria entre 10 e 8 anos. Lá em 94. Aí o livro já foi em 2000 e pouquinho. Então, assim, imagina hoje. A rede social, por exemplo, hoje. Né? O tipo de conteúdo que as pessoas estão procurando ou estão consumindo. Então, às vezes, uma coisa com um pouquinho mais de densidade, o bom jornalismo, uma boa entrevista, né? Muitas vezes a pessoa não tem o tempo de parar para ouvir, ela quer só ler a frase, não está treinada, né? A ver as coisas com mais paciência, até os desenhos, os filmes. Hoje a dificuldade da pessoa manter a atenção ao longo de 1h30 de filme é muito difícil, e isso tem que ser treinado, né? Treinado com atividades práticas na vida, treinado com momentos de reflexão, fazer coisas como ler um livro, regar uma planta, fazer uma caminhada, conversar com as pessoas de forma física, sem pressa, né? Ou seja, a gente tem que reencontrar esse sentido, né, de uma vida no presente, e não só nessa loucura, nessa correria que a gente vive, que às vezes nem é real, é só criada na nossa mente, né? Eu sinto muito que as pessoas, elas reproduzem um discurso que está colocado, né? Às vezes você para, olha e fala assim, isso, exato, mas será que está assim Sim. mesmo? E a gente discutia sobre essa coisa de estar no piloto automático, até o risco que isso representa. Teve um caso, eu não sei se você acompanhou, de um pai Sim. que fazia um trajeto diariamente, de sair de casa, ia para o trabalho, ele já tinha aquela rotina muito bem fixada, Sim. e um dia a esposa pede para ele deixar a criança na escola, e ele esquece a criança Sim. dentro do carro. E depois a criança, quando ele a encontra, ela já perdeu a vida. Sim. Né? A gente pode dizer que isso também é levar a vida no automático? Com certeza, uma falta de atenção, né? E não é necessariamente falta de cuidado com esse filho, né? Mas a pessoa está tão acostumada, muitas vezes, a viver a vida naquele motor, nesse piloto automático, que ela não está vendo o que está acontecendo, né? Então, às vezes, o caminho que eu vou de casa para o trabalho todo dia é o mesmo, então eu posso passar ali, tem até uma brincadeira, um filósofo falava, pode ter um elefante cor-de-rosa e você não vai ver, porque o seu cérebro está acostumado com aquela rotina, ele já não está mais presente, ele está criando só um padrão para que você reproduza aquele comportamento, é como se ele quisesse economizar energia o tempo todo, né? Só que essa atenção, essa falta de atenção vai nos fazer roubar a qualidade de vida e muitas vezes cometer escolhas ou falhas que vão nos custar para o resto da vida, né? Então eu preciso resgatar essa presença, essa necessidade de atenção, né? Ou seja, e aquilo que você falou, então a gente vive como que um modelo que já está estabelecido. Então, até as coisas que a gente tem que buscar geralmente estão ditas. Você tem que ter um sucesso material, profissional, uma família desse jeito ou daquele jeito, um carro assim, uma casa assim, um sonho de vida de tal forma. E as pessoas correm buscar isso. E o que a gente mais encontra, inclusive, são pessoas que, ao alcançar muito disso, percebem que aquilo não trouxe realização, não trouxe satisfação. Mas quando elas chegam ali, a vida já passou. Né? Então, é claro que é importante sobreviver, se preocupar com o nosso conforto, com a nossa família, com a nossa prosperidade. Agora, a vida vai acontecer no meio disso. A vida é o momento que a gente está ali presente com quem a gente ama, a hora que a gente faz escolhas, quando a gente se luta por um sonho, por uma causa, quando a gente busca entender a vida com mais profundidade. Isso não tem como a gente deixar para depois. Isso é agora. Tem uma frase do Buda, Siddhartha Gautama, que ele fala assim, só existe um momento em que é fundamental você despertar para a vida. Esse momento é agora.
Porque amanhã a gente não sabe se chega, ontem já passou, tem que ser no agora. Só existe no agora, né? E às vezes eu fico buscando sonhos que não são meus, ou projetos de vida que eu não parei para pensar se realmente são válidos, se é aquilo que eu quero para minha vida, se é aquilo que vai, de fato, me trazer um grau de realização. Quantas pessoas perseguem uma profissão por causa, às vezes, da influência dos pais, dos amigos, ou porque quer um destaque social com aquela profissão, e chega lá e vê que não se realiza, que não leva jeito para aquilo. E é terrível você ter um médico que não é vocacionado, um juiz que não é vocacionado, um professor. Ou seja, a gente precisa parar para refletir, né? O que eu valorizo, o que eu quero encontrar como um sentido para a minha vida, além de eu sobreviver. Porque eu tenho que ter um. Vinícius, quando a gente olha para tudo isso, a gente pode dizer também que o modelo econômico que a gente vivencia contribui muito para essa questão? Com certeza. Eu diria um pouco mais abrangente. Eu diria que a nossa tendência a um excesso de materialismo e de consumismo. Porque só para a gente diferenciar o que seria uma ideologia política e socioeconômica, né? Então o problema não é necessariamente se é capitalismo, comunismo, qual que é a taxa Selic, se é parlamentarismo ou presidencialismo, ou seja, não é isso que necessariamente influencia, porque cada povo vai se organizar da forma que for mais adequada no seu contexto social, cultural. Agora, uma tendência ao materialismo, a achar que a satisfação está nas coisas, nos bens, na opinião dos outros, exato, né? Então, isso sim nos rouba essa vida e essa atenção presente. Eu fico perseguindo coisas que não são reais, e que depois eu vou perceber que não me trouxeram aquilo. E aí eu abandonei o tempo de qualidade com as pessoas que eu amava, eu abandonei a oportunidade de buscar sonhos que às vezes não iam me dar um retorno financeiro, mas iam me dar um grau de realização pessoal, moral, né? Então, o modelo materialista, excessivamente materialista que a gente vive, eu entendo que contribui muito, porque a gente fica o tempo todo preso pelas coisas, identificado com as coisas, com o emprego, com o carro, com a casa, às vezes com o relacionamento, com a posição social, enquanto isso a vida passa, né? E a gente não vê ela passando. Nesse momento, né, a gente está provocando uma reflexão para quem está nos assistindo. Se quem está nos assistindo se tocou com o que a gente está dizendo e fez ali uma breve análise para dizer, olha, acho que eu preciso dar uma olhada para isso. Por onde ela começa para tentar mudar essa lógica que se estabeleceu na forma como ela leva o dia a dia? Perfeito. Eu diria, primeiro, dá um pause, onde quer que você esteja, né? E reflita que você não é obrigado a continuar condicionado pelos mesmos comportamentos e pelos mesmos pensamentos. Você pode agora parar e reavaliar sua vida, reavaliar suas escolhas, reavaliar suas prioridades, que talvez você nunca tenha feito. Você está repetindo prioridades e escolhas que são dos outros e não suas, ou que vêm da opinião coletiva, que vêm da moda, que vêm do... Então, assim, pare e reavalia. O que realmente é importante, é válido, o que faz sentido para você. Que ideias hoje você defende que você realmente concorda e parou para pensar? Ou quais coisas você critica que você realmente sabe do que você está falando? Então, para pensar, que é importante, né? Fundamental. E aí lembrar de um conceito que é muito bonito, que vem da filosofia estoica, né? Que vai dizer o seguinte: na vida as coisas são de dois tipos. Aquelas que eu posso controlar e aquelas que eu não posso controlar. Aquelas que eu não posso controlar, então, por exemplo, o que vai acontecer no mundo amanhã, se vai chover, se não vai chover, o que os outros vão pensar de mim, isso eu não posso controlar. Então eu tenho que aceitar, né? Não adianta eu viver de mal com a vida, ou insatisfeito o tempo todo. A vida tem as suas leis e ela vai acontecer independente de eu querer ou não. Eu posso não concordar com a gravidade, ela existe, eu tenho que aceitar, né? Com a lei da gravidade, né? Agora, aquilo que depende de mim, que é como eu reajo, o que eu faço, isso eu posso e devo controlar. Eu tenho que reassumir as rédeas, assim, ter um grau de... E aí é bonito que vem a liberdade junto com a responsabilidade. Eu me sinto responsável pelas minhas escolhas. Isso quer dizer, eu sou livre para decidir o que eu acho que é certo, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é justo, o que eu acho que é válido. Então, será que eu estou gastando meu tempo, meus recursos, minha atenção com aquilo que eu realmente valorizo, que eu acho que é importante? Eu preciso pensar sobre isso. E a hora que eu fizer essa constatação, geralmente eu vou perceber que tem muita coisa que eu posso mudar e que eu tenho que mudar. E aí só depende de mim. Ou seja, eu saber que eu não estou condicionado, eu não sou obrigado a reproduzir um modelo que alguém me vendeu ou falou para mim que é o melhor. Eu preciso pensar sobre isso, né? E aí ter esse meu controle. Aconteceu um fato, é bom ou é ruim? Bom, depende, deixa eu pensar.
né? Deixa eu avaliar. E aí isso vai me devolver o meu controle sobre mim mesmo. E aí vai me devolver a vida. Né? Ou seja, passar a partir daí viver com mais presença, consciência, né? E como é que a filosofia nos ajuda nesse caminho? Afinal de contas, você está na Nova Acrópole, é diretor da Nova Acrópole, e a gente sabe que tem toda uma programação para que as pessoas tenham até mais conhecimento e ferramentas. Sim. Fala um pouquinho para a gente de como a filosofia ajuda nesse Perfeito. sentido. Um dos elementos que todos os filósofos vão trazer, e que está muito presente nos nossos estudos, é a ideia de que eu preciso me reconectar com a natureza humana, com a condição humana, que é diferente da condição meramente animal. Que o animal está procurando, né? Sobreviver, reproduzir, ter um pouquinho de conforto, ter alguma coisa para comer, tá tudo certo, né? O cachorrinho, instintivo. O nosso cachorrinho, se eu dou comida para ele, tem um lugar para ele dormir, faço um carinho, levo ele para passear, é o cachorro mais feliz do mundo. O ser humano não se realiza só nisso. Se a gente tiver casa, comida, e receber um carinho uma vez por semana e passear, algo nos falta. A gente tem essa angústia existencial de que tem algo a mais para ser vivido. Esse algo a mais, segundo, né, a filosofia, é aquilo que é próprio da condição humana, que seriam os valores humanos. Coisas como bondade, fraternidade, beleza, justiça, espiritualidade, ou seja, há uma dimensão humana da nossa vida que a gente não está vivendo. A gente está vivendo como se a gente fosse um ser unicelular, uma ameba que vive para sobreviver, reproduzir, buscar conforto e pronto. Né? E tem toda uma dimensão da existência que a gente precisa despertar, que tem a ver com a arte, com a cultura, com a religião, com a política no seu sentido mais elevado, né? Que é a capacidade de promover diálogos, consensos. Né? Então o ser humano ele precisa encontrar dentro dele o que faz dele um ser humano. Encontrar valores atemporais, ou seja, ideias que são fundamentais na vida de todos os seres humanos, independente de onde ele esteja, em qual país, em qual sociedade, em que momento da história, que são as virtudes humanas. Né? Então, até nesse fim de semana, nesse último semana agora, nós tivemos algumas atividades em homenagem ao Dia da Terra, né? Falando sobre ecologia, sustentabilidade. E uma das ideias que a gente trouxe é que, por exemplo, a gente buscar uma preservação ambiental fundamentada só num utilitarismo humano não dá certo. Eu achar que eu tenho que preservar só porque eu não quero que falte água, eu não quero que falte recurso, eu não quero que fique mais caro o combustível. Essa mentalidade utilitária, ela não é suficiente para promover uma verdadeira transformação. Porque se eu acho que eu consigo, pelo dinheiro, pela influência, atender essas minhas necessidades, eu ainda não tenho uma compreensão da importância disso a nível global, a nível de humanidade, né? Então não é à toa que a gente hoje está vendo o mundo caminhar aceleradamente para o desequilíbrio completo, né? Nessa área. Então, que tipo de ecologia seria necessária? Uma ecologia onde o ser humano se percebe parte da natureza, percebe que ele e a natureza não são coisas separadas. A gente fala assim, vou tirar um lixo de casa e vou jogar fora. Tá bom, fora aonde? Não existe fora, só tem dentro, né? Então, assim, resgatar essa consciência humana de que tem uma dimensão que está ligada com a ética, com os valores, com a fraternidade, que eu preciso viver. E aí isso vai dar para a minha vida uma outra dimensão de profundidade. Né? As coisas vão ser mais belas, vão ter mais sentido, vão ter mais valor. Né? Eu não vou viver só no instintivo, só no animal, eu vou passar a viver a dimensão humana, que aí tem a ver com compreensão, consciência, felicidade de fato, né? Que não está só nos prazeres, mas está em encontrar essa vida com sentido, com significado. Né? Então, nos resgatar o sentido de valores. Voltar a pensar no bem do outro, voltar a pensar no bem de todos, né? E não só em satisfazer interesses imediatos, né? Porque isso, na verdade, é uma ilusão, né? A gente, é que nem eu quero comer um bolo de chocolate, aí eu vou lá, como, a hora que terminou, eu vou querer outra coisa. Aquilo não dá um grau de saciedade, de satisfação. Se bobear, ainda vou comer muito e vou passar mal, né? Então, é que nem uma pessoa que é adicta, por exemplo, né? Em algum álcool, por exemplo, ela nunca encontra um grau de saciedade. Né? Ela está sempre buscando mais até que aquilo faça mal de alguma forma, interrompa ali, mas ela não sente saciada, realização. Né? O que dá a realização para o ser humano? Viver conforme a condição humana, ou seja, praticando a bondade, a fraternidade, né? Desenvolvendo relações profundas. Aí essa dimensão que nos falta, né? Que seria para tornar a vida humana mais plena. Né? Não só sobreviver, mas viver, né? Humanamente. Ter um sentido, né? E enquanto a gente não tem problema. Eu descubro que eu posso buscar.
que é aquilo que a gente falou antes. Então dá um pause, reflete sobre a sua vida, como é que tá, suas escolhas foram conscientes? Você escolheu viver como você vive hoje? Você escolheu estar com as pessoas que você está, na profissão que você está, fazendo o que você faz? Ou você foi levado pelas circunstâncias? Dá tempo de parar e refletir, né? O que você quer mudar para ter uma vida com mais presença, né? Valorizar mais aquelas pequenas coisas do dia a dia, né? Como, falando mais uma vez, as pessoas que a gente ama, contato com a natureza, o contato com os amigos, isso é muito importante na vida, né? Ter consciência disso. Né? Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigado, eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já.